Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, professor de prática jurídica e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais sem cometerem nenhum erro técnico. Quero que vocês recebam aí com carinho o Rogério, tá? Eu vou trazer ele aqui para conversar com a gente. Rogério, você já está ao vivo, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Maravilha. Obrigado aí pelo seu contato, fico muito feliz de estar conversando com vocês e estar em contato realmente com o pessoal que, enfim, né, se eu não tivesse vocês perguntando, eu não tinha por que estar aqui. Então, eu agradeço aí o seu contato, sua pergunta, sua colaboração. E, enfim, né, eu já queria te perguntar, Rogério, eu já sei, mas só para o pessoal também acompanhar e saber, né, de onde você é, quanto tempo você tem de advocacia, conta aí para a gente. Maravilha, professor Hugo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade, né, pelo apoio que você dá, principalmente aos advogados iniciantes, e isso certamente tem sido fundamental, não só para mim, né, mas como para todos esses milhares de seguidores, né, que te acompanham, que são lições aprendizadas de uma longa vida, né, no nosso judiciário como assessor, né, assessor de juiz nos juizados especiais cíveis, né, aqui em Salvador, Bahia. Eu, em verdade, eu sou do serviço público estadual já há um certo tempo, iniciei bem pequeno, né, ainda como estagiário, atuo no serviço público como assessor, e a advocacia, na verdade, ela veio como uma oportunidade que seria um caminho lógico, né, por tudo que eu atuei e atuo no serviço público, seria um caminho lógico, né. Então, fiz a faculdade de Direito, terminei lá presídios de 2018, final de 2018, mas com o intuito, inicialmente, de ingressar em concurso público, né? Só que o caminho não está sendo tão favorável, né? Então, por questões pessoais, né, eu me desafiei a ingressar na advocacia, fazendo processo de inscrição na ordem, OAB Bahia, seccional Bahia, e, enfim, peguei a carteira agora no início deste ano, né? Mas quero logo dizer que isso para mim é importantíssimo ressaltar, talvez traga luz, inclusive, não só para mim, como para todos os colegas aí que estão iniciando, né? Eu tenho uma característica pessoal que, na verdade, eu sequer passei na porta de um escritório. Então, eu não tive a oportunidade de estagiar, né, num escritório de advocacia. Então, eu não tive essa vivência prática, né, que eu acredito que seja fundamental para a gente cair nesse mundo, né, nesses desafios postos aí pela profissão da advocacia. Então, eu sequer passei na porta de um escritório por questões pessoais, cuidado da família, trabalho em horário integral, à noite estudando, então eu não teria a oportunidade, né, de fazer um estágio, né. Eu acompanho as suas lives diariamente, né, sempre que tem oportunidade, então eu vejo que você chama sempre a atenção disso, né, desse fator, né, das pessoas inexperientes, ou mesmo aqueles que de alguma forma tiveram uma formação acadêmica importante, mas que não vivenciaram, né, a prática, né, que é fundamental para a gente iniciar de uma forma mais tranquila, né, esses desafios postos pela advocacia. Então, é a minha realidade, de alguma forma, não afeito, na verdade, não vivenciando sequer a própria linguagem do mundo jurídico, né, que é o que eu digo sempre, tem pessoas que são suporte até de tribunais,
de instâncias judiciárias que elas estão vivenciando e que, às vezes, conhecem mais o linguajar jurídico do que nós, advogados, né? Que não tiveram Sim. essa vivência prática. Isso para mim, é interessante até, né? Porque são pessoas, às vezes, que não tiveram sequer uma formação acadêmica, mas elas conhecem tudo, né? Do cotidiano, da vida prática, né? E é o que você, em suas lives, sempre enfatiza, né? Que, de alguma forma, essa vivência prática sua, é o que você traz, os ensinamentos, as lições, o dia a dia, que você teve durante mais de uma década aí no Corpo Judiciário Baiano, e isso é mais fundamental, né? Para que, de alguma forma, traga luz a nós, iniciantes, posso dizer que, inclusive, leigos, né? No mundo jurídico. Meu amigo, obrigado aí. E isso que você falou faz muito sentido, porque a gente vê que o mundo ideal daria a oportunidade para o bacharel em direito, na verdade, para o estudante de direito, ter a experiência prática, né? Ter a condição de estagiar, de trabalhar, de ter um volume de trabalho, porque você, né, como servidor público, você sabe que você conhece como ninguém a sua atividade lá, né? Perfeito. E isso somente a sua vida profissional mesmo seria capaz de trazer, né, essa experiência. Assim, talvez você não precisasse ser formado em direito para fazer para desenvolver determinadas atividades no mundo jurídico, né? Com certeza, a experiência ela termina trazendo um traquejo que a teoria ela não é capaz de passar, né? Não tem condição de você buscar certas condutas, certas soluções em um livro, buscar isso numa faculdade, porque isso demanda realmente sensibilidade, né? Demanda conhecimento, demanda você ter errado, ter apanhado, né, de certo modo, para poder realmente entender o caminho que você precisa trilhar. E isso foi o que, para mim, me chamou muito a atenção, Rogério, que eu também não tive a chance de estagiar, né? Eu trabalhei desde cedo também, não tão cedo quanto você, assim, mas desde 21 anos, no meu segundo ano de faculdade, sim, eu já era servidor, já era funcionário do Banco do Brasil, né? E não tinha condição de estagiar, porque eu tinha que trabalhar, né? Tinha que pagar a conta também. E então, pois é. Exato. Então, assim, isso me mostrou que, poxa, mesmo eu tendo feito uma faculdade bacana e tal, eu não tinha, na prática, antes de me formar, eu já tinha passado no concurso do TJ, então eu estava lá, mas quando me chamaram para realmente redigir voto lá, analisar processo, eu vi que teoria da faculdade não me trouxe nada, eu não tive condição de estagiar, não tive condição de uma pessoa me pegar pela mão e me mostrar, olha, o processo é assim, é assado e tal, e isso eu aprendi no dia a dia, na labuta ali, só que numa condição mais confortável, né? Porque a gente que, eu vou falar no passado, né? A gente que estava no serviço público, no meu caso, era confortável, porque eu podia errar e não ia ter uma grave sanção sobre mim, a não ser que fosse um erro intencional, né? Mas um erro por falta de conhecimento, por falta de técnica, coisa que o advogado não tem, né? O advogado não pode errar. Sim. Não pode errar. Então, é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esse dia a dia mesmo, esse conhecimento da prática, porque é coisa que não me custa, me custa menos do que o benefício que vai para quem assiste, sabe? Na verdade, assim, me custa tempo, me custa um certo investimento também, mas eu sei que o retorno para quem participa é muito melhor, assim, muito maior, e para mim é uma gratificação assim imensa, né? Todo dia tá recebendo mensagens de agradecimento, de resultado. Olha, aquela orientação que você me deu resultado, né? Eu consegui. Então isso para mim me traz uma satisfação assim que eu não consigo
de escrever. Então, assim, fiquei muito feliz com sua mensagem e mais feliz ainda de saber que você foi colega de Camila na Pois CEPLAN. é. Fiquei, pô, super feliz. Ela disse, eu adoro o Rogério. Quando eu mostrei, ó, ele disse para o seu colega, Rogério, eu adoro ele. Poxa, ele é muito bacana, muito legal, me ajudou muito. Enfim, ela ficou muito feliz desse nosso contato. Com perdão da palavra, peço venha, mas eu não tenho como não acreditar que você é uma pessoa bastante especial, né? Por ela ter te escolhido. Então, eu tenho toda a certeza do mundo que vocês estão em boas mãos. Meu amigo, muito obrigado, muito obrigado. Viu? Mas, enfim, vamos lá, né? A gente já quebrou o gelo aqui, e aí eu quero... Maravilha. Eu quero te ajudar, né? Eu sei que você é muito bacana isso, Rogério, essa situação, porque isso é o que acontece com a maioria das pessoas que iniciam na carreira jurídica, né? Vai pegar uma ação da família, né? De alguns familiares, né? Então, a gente tem que dar um jeito de ganhar essa ação aí, meu amigo, porque eu sei que a coisa fica pesada, né? A cobrança é maior. A cobrança é maior. Viu? Mas então, Rogério, talvez... Pode falar. Vamos lá. Eu até elenquei aqui, né, no curto relatório que eu fiz, né? Fiz referência a você ontem pelo Instagram. São duas ações iniciais, dois iniciais grandes desafios. Dentro do próprio seio familiar, né, da companheira, e foi litigância em nome próprio, né. Esse desafio inicial é tremendo para quem não tem essa vivência, porque você tem a dificuldade desde a instalação dos programas, né, dos sistemas no seu computador, né. Então, não é só o uso. Não é só o uso. Então, a dificuldade para nós começa desde a instalação dos sistemas no computador, né? E isso eu pude, de alguma forma, contar com a sensibilidade de uma colega que preparou, digamos assim, o meu notebook, né? Mas como ela tem a vivência dela prática, diária, ela não compreende que ela não pode também me acompanhar sempre, né? Então, de antemão, mais uma vez grato, porque até mesmo para essas duas iniciais ações, suas lives foram fundamentais. Eu as utilizei, inclusive, os ensinamentos trazidos nela, de alguma forma, me deu luz para eu entender um pouco, né, como é que funciona essa lógica no mundo jurídico, né? Então, indo ao ponto, numa primeira live, né, ou numa primeira ação, que foi a da companheira, né, por essa inexperiência, o que ocorre? Eu fiz a peça, né, ela mesma litigando, e ao final, eu assinei, né, assinei com a inscrição da ordem, e lancei pelo meu sistema, pelo meu token, né. Ocorre que depois eu fiquei pensando, será que, ainda sendo uma ação que o valor da causa seja inferior a 20 salários mínimos, será que se fazia necessário, primeiro, uma procuração? Certo. Vamos lá. Já que eu assinei ao final e que eu enviei pelo meu token, né? E se exige essa procuração, foi um erro, um equívoco, que pode ser sanável, não ter lançado logo na inicial esse mandato, né? Esse mandato, a indicação do mandato a mim. Vamos lá. Essa situação, Rogério, ela é muito comum na prática, tá? E cá entre nós,
tem dois caminhos, tá? Mas a gente vai fazer tudo aqui para o seu processo ficar redondinho, para lá no final não ter problema. O que acontece? O advogado, para pleitear em nome de alguém, ele tem que ter o mandato, né? Ou seja, ele tem que ser constituído advogado de alguém, né? Você não pode, né, logicamente, propor ação em nome de outra pessoa sem ter essa autorização, tá? Perfeito. Ela pode ser verbal. Pode ser, ainda mais no juizado, né, que é tudo informal mesmo, né? Então, qual é a grande questão? A maioria das pessoas vai acreditar que o advogado ele tem que ter a procuração. A procuração é o instrumento do mandato, quer dizer, é o papel, é o contrato. É o contrato que outorga o mandato para você. Então, a sua companheira, ela constituiu você advogado dela. Pronto. Mas isso não precisa necessariamente ter um instrumento, ter o contrato. Sabe? Não precisa ter o mandato lá assinado por ela. A rigor, não precisa. Na prática, a maioria dos advogados vai ter essa procuração nos autos. Tá? E nem todo juiz, assessor, auxiliar do juiz, enfim, estagiário, vai estar preparado para aceitar o mandato oral. Né? Porque como é que funciona o mandato oral? Que, na verdade, inclusive, a gente pode chamar também, não é exatamente a mesma coisa, mas na prática vai ser o mandato tácito. Funciona mais ou menos assim. Está lá na Lei 9.099, que o mandato ele pode ser oral. E tem um enunciado próprio do FONAGE, não me recordo o número, que fala que o advogado que acompanha a parte em audiência, ele tem poderes, inclusive, para recorrer. Tá? Então, assim, a rigor, você não precisava de procuração, tá? Mas, na prática, você pode encontrar esse entrave, né? Pode ser que o juiz, né, não esteja muito bem assessorado, e aí o auxiliar dele acredita que precisa, e aí, enfim, vai passar, né? Porque você sabe, o volume de processos é enorme. O juiz vai passar o olho no processo, se confiar no auxiliar dele, vai assinar do jeito que está. E aí o cara que estava despreparado pode minutar lá, dizendo que o advogado não tem procuração, não podia falar, sabe? Então, não. Mas na prática é isso, né? Você tendo assinado a petição inicial e comparecendo na audiência, acompanhando a parte, isso aí já é suficiente para configurar o mandato tácito. Quer dizer, tá na audiência, você está na frente do conciliador, do juiz leigo, do juiz togado, né? Acompanhando a parte. Está mais do que configurado que a parte constituiu você. Não é a falta de um pedaço de papel, né? Não no juizado, tá? Não no juizado. Não é a falta da procuração que vai prejudicar a representação dela. Tá? Então, assim, ainda que seja uma ação inferior, de valor da causa inferior a 20 salários mínimos, em que não é necessária a companhia do advogado, né? Ainda assim, mas como você acompanha ela, como ela está acompanhada de advogado, é necessário o mandato, quer dizer, é necessário que ela tenha outorgado poderes para você, e isso aí acontece de modo, inclusive, tácito, pelo simples fato de você estar acompanhando ela na audiência e ela estar ali concordando, né, com você na postura de advogado dela, tá? Pronto. Mas, para evitar qualquer dificuldade, qualquer problema, você pode, agora mesmo, ou antes da audiência, pelo menos, juntar a procuração. Então, naturalmente, você vai lá no Projude, tá? Vai buscar lá peticionar. Peticionar, né?
peticionar. Vai lá, né? Em excelência, fulana de tal, já qualificada, nos autos em que contende com fulano de tal, vem em tempo anexar o competente instrumento do mandato. Pronto. Tá? Aí você está tranquilo, está tudo resolvido, inclusive se, né, em eventual recurso, se for necessário, se for o caso, você vai poder fazer isso, entendeu? Já poderia, sem a procuração, sem o papel, né? Já que você vai acompanhar na audiência. Mas para deixar o processo todo pronto, sem problema nenhum, baixa um modelo lá de procuração, simples, basicão, pede para ela assinar, junta no processo, e está tudo certo. Maravilha. Sobre esse processo, tem 2 pontos também que eu anotei, que são interessantes até. Com certeza são desafios que a sua orientação aí suprirá essa nossa dificuldade. Uma foi o seguinte, eu pedi liminar, entendia já que de alguma forma não seria deferida, mas foi uma estratégia que eu adotei, e o juízo ouviu a parte. A parte se manifestou 4 dias após o prazo, trazendo nessa resposta da provocação do juízo, no âmbito de liminar, questões que sequer foram elencadas na peça inicial. Não tratei de forma alguma de questões... posso falar o nome? Pode. Posso falar o nome? Posso, né? Pode. Foi contra Claro, né? Contra Claro. E imagino que seja aquelas respostas prontas, né? Imagino, penso eu, porque, na verdade, foram trazidas questões que eu não apontei na inicial. Aí, qual foi a minha dúvida? A resposta foi fora do prazo. Não sei se traz algum prejuízo, já que a liminar, inclusive, foi indeferida. Eu já imaginava que seria indeferida, por perda de objeto. Uma dúvida que eu fiquei, eu necessariamente precisaria combater essas questões que eu não elenquei na inicial? Vamos lá. O juiz, se ele ainda não tinha decidido, ele pode ter levado em consideração essa resposta que foi apresentada fora do prazo, tá? Pode. Assim, mesmo que ele diga que não vai levar em consideração, ele leu, né? Então, assim, você pode até eventualmente pedir para desconsiderar, riscar, extrair dos autos essa manifestação aí a destempo, mas o juiz já viu e já foi influenciado de alguma forma até pelo indeferido, né? O que eu recomendo para você? Que você junte uma petição só chamando a atenção para que esses pontos, para o fato de que esses pontos não foram suscitados na ação em nenhum momento. Que ele juntou argumentos que totalmente desconexos com o que está sendo discutido na ação, né? Só para demonstrar, assim, na verdade, o ideal é que você levasse isso para a audiência. Mas hoje as audiências estão tão corridas que a manifestação normalmente ela é o quê? Você se manifesta por escrito e na audiência você só vai fazer menção a elas. Excelência, tá lá eu já juntei a minha manifestação quanto a isso na petição que eu anexei no evento X do Projude, sabe? Normalmente é isso. Então, assim, se não traz nenhum fato novo, assim, nenhuma questão que minimamente seja um fato extintivo, modificativo do direito da autora, uma preliminar, então você pode simplesmente ignorar também, se de fato está totalmente desconexo com os pedidos, inclusive, não tem porquê, né? Mas, se você quiser ter uma cautela máxima, né, e cautela nunca é demais, junta uma petição funcionando, olha,
só para chamar a atenção de que os fatos apontados na manifestação do réu não dizem respeito a esses autos. Pronto. Pronto. Simples manifestação. Minha dúvida foi que, inclusive, se de alguma forma influenciaria, já que sequer foi objeto de contestação, né? Eles não apresentaram contestação ainda. Sim. Então, isso de alguma forma influenciaria, mesmo não tendo sido objeto de contestação? Eles ainda vão contestar, né? É possível. Tomara que não. Não chegou, provavelmente não está no... Não teve audiência ainda. Não. Marcada foi o processo ingressado em abril e a audiência marcada para outubro. Caramba, longe, né? Longe. 6 meses. Mas na prática, Rogério, eles vão juntar essa contestação aí alguns dias antes da audiência. Tá? Aí você já fica de olho, inclusive, porque isso aí já antecipa o seu próximo passo, que é o seguinte, já que eu não tenho condição, normalmente não dá, né? As audiências estão cada vez mais corridas. Você já vai ler a contestação e se manifestar logo. Hoje eu estava conversando com um colega, né, aluno meu, que ele, a conciliadora simplesmente não quis considerar a manifestação dele quanto à contestação, porque ele denominou de réplica, e para a conciliadora não cabe réplica nos juizados, e ela não quis nem deixar o camarada se pronunciar. Então, assim, denomina de impugnação a contestação, tá? Só para... Mas é uma réplica. E aí você vai se manifestar. Eles vão falar lá, com certeza vão apontar alguma preliminar, você já se defende dessa preliminar, vão juntar documentos, você faz a impugnação específica dos documentos, né, se tem alguma informação ali equivocada, se aquele documento não serve para provar o que eles dizem que serve, tudo isso você registra nesse documento, tá? E aí você já junta ele na véspera da audiência também, tá? Por quê? Aí sua audiência vai ficar muito mais simples, muito mais tranquila. A audiência vai ser só... A parte que mais vai demorar é a identificação das partes e dos advogados. E depois o conciliador vai perguntar, tem acordo? Não tem? Acabou. Pronto. Né? Porque aqui na Bahia, se tiver gente aí assistindo ao vivo com a gente, aqui na Bahia não dá para dispensar a audiência de conciliação, mesmo que ambas as partes pronunciem expressamente que não tem interesse em conciliação. Não tem condição. Sei que São Paulo, Espírito Santo, as ações lá estão rodando até mais rápido, Rogério, porque as audiências estão sendo dispensadas e aí o pessoal está sendo beneficiado aí pela velocidade, né? Porque já que não precisa de audiência, manda lá concluso para o juiz, o pessoal vai sair a sentença bem rápido, né? Aqui na Bahia iniciou-se esse movimento, mas terminou não vingando, então ainda assim é obrigatória a realização da audiência de conciliação, que a maioria entende realmente como obrigatória, mas nesse momento de pandemia eu acho que faz muito sentido simplesmente afastar mesmo essa questão aí de obrigação de uma audiência, né? Ainda mais no seu caso aí, que já foi marcada para daqui a 6 meses, né? Mas eu já tive ação com 3 meses de distância entre a inicial e a audiência. Então, está alterando aí, né? Mas a gente tem um bom cenário aí, Rogério, que é realmente do retorno gradativo aí do atendimento presencial, né? Então, talvez isso venha trazer aí uma velocidade maior nas próximas audiências. Sobre esse processo, se você me permite, professor, sobre esse processo tem uma última questão que é bastante interessante, sobre citação, né? Efetividade da citação.
Ocorre que a citação ela foi expedida, né? Foi expedida e em 1º de maio, antes um pouco de um mês, foi juntado ao processo o AR, indicando que a empresa mudou de endereço, né? Mudou de endereço. Uma dúvida que eu fiquei, seria necessário eu, por exemplo, juntar simples petição indicando um outro endereço, ou até um e-mail, sendo que a empresa já se manifestou nos autos a partir da resposta da liminar. Isso supriria a ausência, digamos assim, da citação, né? Quanto à inicial. Olha só, está mais do que claro que a citação já aconteceu. De algum modo, se ela já se manifestou, a citação já aperfeiçoou, certo? Mas vamos dar uma olhada, Rogério, nesse processo. Vamos ver se eu consigo... Eu já estou com o Projude aberto aqui. Me diz o número dele. Se você tiver aí, fácil. Senão, a gente procura por outra informação. Pronto. Você quer que eu bote na tela ou eu falo aqui? Pode falar que eu já estou aqui. Eu digito. 0053 7802 2202 1805 1000 ao contrário. Calma, eu digitei alguma coisa errada aqui. Pronto. Vou repetir. 0053 780 02 2021 805 0001. 805 isso. Pronto. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês aí, gente? Eu acho que tá aparecendo aqui. Vamos lá, ó. Vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui, Rogério. A citação. Essa aqui é a citação que foi expedida, tá? Ó, tem uma informação aqui, Rogério, no evento 21, ó, citação lida pela Claro, no dia 23 de abril. Sim. Ainda que o AR aqui tenha voltado com essa informação aqui, ó, de mudou-se, o próprio sistema aqui já registrou a leitura, tá? Até porque, apesar de que a citação é um ato solene, né, e tal, no processo civil como um todo, no juizado não é diferente, mas se a gente tem aqui, né, primeiro que não tem nenhum prazo na prática, Rogério, aqui na Bahia, por exemplo, não tem nenhum prazo que conte a partir da data da citação, tá? Porque se você tem uma situação aqui em que não está muito claro quando a empresa tomou ciência da ação, né? A única preocupação que eu teria poxa, se o prazo para contestar fosse contar da data da citação, a gente não tem aqui uma data muito clara, né? Definida de quando houve a citação e tal. Mas, aqui na Bahia, que a gente não tem prazo nenhum que conte da citação, porque a contestação ela vai acontecer até a audiência, sem problema nenhum, né? Em outros estados, a contestação ela conta da citação, né? Alguns juízes têm esse entendimento aí. Mas na Bahia, a gente sabe que não. Então, assim, está mais do que claro. Primeiro que você tem no evento 21 a certificação no sistema de que a Claro foi citada para todos os efeitos no dia 24 de abril, ou 23 de abril. Tá? Então, não precisa se preocupar, não. Está mais do que aperfeiçoada a citação.
E eles não podem alegar nulidade porque eles já se manifestaram no processo. Então, não tem Sim, como. pois é. Tem um dispositivo no CPC que fala que a apresentação espontânea da parte supre qualquer nulidade da citação. Tá? Exatamente. Então você está tranquilo aqui, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso, não. Pode ficar tranquilo, viu? Perfeito, perfeito, perfeito. A outra questão é sobre o processo litigando em nome próprio. Aham. Posso Manda falar? aí. Lógico. Pronto, pronto, maravilha. Coincidentemente, também contra Claro, né? Aham. Também contra Claro. Essa, inclusive, eu estava esperando a conclusão de sua fala. Você falou do prazo extenso, né? E falou do prazo mais curto, estranhando até esse prazo mais extenso. Essa ação, que foi ingressada em março, ela teve um hiato de 3 meses apenas, Muito bom. marcada a audiência para junho, né? Pô, bacana, bacana, meu amigo. Marcada a audiência para junho. Vai ser a sua primeira? Essa Muito bom. será a primeira. Será a primeira. Será a primeira. Igualmente está sendo a primeira live, né? Viram mais, viram mais. Você vai ver que Tomara, tomara. Preciso me preparar. Preciso me preparar. quando o seu desejo falar mais alto, Rogério, você vai ver que Pronto, maravilha. uma das melhores formas de você captar cliente é você estar na internet. Tenho percebido. Tenho acompanhado, inclusive, colegas suas também, e que tem indicado bastante, né? Tem contribuído também para que eu crie coragem de ingressar, né, nesse mundo da internet, né, das redes sociais. Então, professor, indo a essa outra ação, né, litigando em nome próprio, eu vi no Projude que a citação ela foi expedida 2 dias após, né, o recebimento, mas ainda não consta nos autos o lançamento do AR. Não consta ainda o aviso de recebimento lançado nos autos. Minha dúvida foi o seguinte: seria importante eu pedir, lançar uma petição simples, né, solicitando a citação por outro meio, por exemplo, utilizando-se do mesmo correio eletrônico que foi utilizado para a citação do outro processo, né, que é um e-mail institucional, inclusive, da empresa. Seria, primeiro, né, seria necessário se eu poderia utilizar desse instrumento que foi utilizado no outro processo. Uhum. Não tem necessidade. Você até poderia, mas, na verdade, ainda não há a informação da citação. Você chegou a olhar, Rogério, como eu olhei aqui, se já havia sido lançado no processo essa movimentação de citação lida? Não. A última movimentação é citação expedida. Ah, tá. A última é essa. A última movimentação. A última é essa. Olha só. E isso lá 2 dias após o recebimento, né? Uhum. O que acontece? Eu não me preocuparia com isso, não. Não porque no juizado não é necessário o retorno do AR. Né? O retorno do AR, ele dá uma certeza. Se eventualmente vier a data da audiência, o réu não comparecer, aí para decretar a revelia, é fundamental que o AR esteja lá só para saber se de fato ele foi entregue. Mas a presença do AR lá em si não é exigida para o andamento do processo. Então, se a Claro comparecer na audiência, não tem problema nenhum a falta desse AR. Até porque hoje você consegue verificar no sistema essa informação.
né? No site do correio, você verifica se já foi entregue ou não. E o servidor faz isso até, né? Ele faz isso, ele consegue verificar. Então, como você tem o código do AR, né, no sistema, você vê lá que quando é expedido, já sai lá o código de rastreamento, você consegue verificar. Mesmo sem o AR ter retornado, você consegue verificar se o documento foi de fato entregue no endereço e se de fato a pessoa recebeu, ou se foi devolvido, retornado. Essa movimentação você consegue. Então, eu, no seu lugar, eu já consultaria, né? Você consegue verificar aí no site do Correio, verifica se foi ou não, mas eu acredito que ainda está bem cedo, né? Tem tempo ainda. Você ajuizou a ação tem o quê? Tem um mês que você falou? Em março, 13 de março, e essa última movimentação foi 15 de março, ou seja, aproximadamente 2 meses, né? Já deveria ter voltado. Então, dá uma olhada. Já deveria ter voltado. Dá uma olhada no site. E a minha preocupação, qual é a minha preocupação maior? Que essa audiência está marcada para 14 de junho, ou seja, aproximadamente um mês já. Então, minha preocupação é que seja arguída nulidade por ausência de citação. Sim. E eu, de alguma forma, preocupado com isso, eu pensei em lançar nos autos uma petição simples requerendo a citação, quem sabe até por meio desse correio eletrônico institucional que foi utilizado para citação e confirmado o recebimento, né, por agente da própria empresa, o recebimento da citação, né, com relação a outro processo. No juizado, a gente tem prioridades, né, de forma de citação. As grandes litigantes, eu imaginava que as empresas de telefonia, todas elas estivessem já nesse sistema. Elas têm um cadastro que elas recebem a citação eletronicamente. Assim que o processo é registrado no Projude, eles recebem eletronicamente essa citação. Eu imaginava que todas as empresas de telefonia já estavam assim, inclusive, mas parece que não é esse o caso. Então, não sendo assim, a prioridade é por carta, né? Então, normalmente, o pessoal vai mandar uma carta. Essa carta já foi expedida. No seu caso, eu faria o seguinte: verifica se esse AR já chegou lá, isso você consegue facilmente no sistema. Se eventualmente não chegou, o que eu faria é pedir para repetir a citação, informando outro endereço físico, tá? Para mandar por carta. Só na impossibilidade mesmo. Por quê? Porque intimar por e-mail, intimar por telefone é mais tranquilo. É um ato menos solene do que a citação, né? A citação é o ato de comunicação mais importante no processo, que é o que realmente chama a outra parte a integrar o processo. Então, pode haver aí uma certa resistência, né? Em algum momento, lá na frente, quererem arguir uma nulidade, porque, não, isso foi por e-mail, não tem uma confirmação clara, sabe? Então, assim, o ideal se eventualmente não foi, que deve ter sido. O que é que acontece, Rogério? Como está aí na pandemia e tal, quem é que digitalizou esse AR retornado para juntar no processo? Percebe? Não deve ter ninguém ainda. Quer dizer, volta... Eu acho que tá voltando aos poucos, né, o serviço interno, mas não sei se o pessoal já vai estar pegando o documento para digitalizar, para botar em processo. Então, pode ter sido isso, somente isso, né, esse atraso aí, esse lapso aí, do AR físico não ter sido digitalizado e apresentado no processo. Mas, no fim das contas, uma pesquisa simples no sistema já te dá essa resposta aí. Maravilha. Farei isso, porque a minha preocupação é que falta pouco tempo, né? É uma distância de data curta, né? Relativamente curta entre a data atual até a data da audiência, né? Que vai ser agora em meados, dia 14 de junho.
Então, existe essa minha preocupação. Então, eu vou ver primeiro, ouvindo essa sua orientação, vou ver primeiro no site dos Correios, né? Eu não pensei nisso, sinceramente. Você consegue fazer isso hoje mesmo? Eu já fiz em outras situações, só que eu, sinceramente, não lembrei. Não lembrei de usar esse mecanismo, não lembrei. Aí eu farei essa consulta antes, se foi efetivada a citação, ótimo, né? Se não, pedirei, né, reforçarei através de uma petição simples, né, essa demanda por citação em outro endereço, posso, inclusive, fazer, que aí é a minha dúvida, a gente precisa necessariamente indicar apenas um endereço, ou, para o juízo, pode ser apresentado, por exemplo, um endereço físico e um correio eletrônico? Pode indicar o e-mail, sem problema. Se você já tem daquele processo anterior, né, que já tem o e-mail que de fato foi usado para se comunicar, pode. E nessa petição simples, a gente pode apresentar mais de uma alternativa para a citação? Sim. Eu daria uma prioridade, né? Então, eu diria, olha, né, tenta primeiro esse aqui, em caso de não conseguir o segundo e-mail, o segundo endereço. Mas a verdade é que, considerando que a citação ela vai ser válida se ela for entregue em qualquer endereço que seja de fato do réu, você não vai ter grande dificuldade, não. Não acredito que tenha. Maravilha. Pois é, professor. Leliane perguntando aqui, se já teve sentença nesse processo. Não, ainda não teve nem audiência. São 2 processos de telefonia, não teve nem audiência ainda, mas são ações que nasceram mais ou menos no início do ano, né? Foi ajuizada no início do ano. Março e abril. E no mérito, Rogério, foi cobrança indevida, foi modificação do plano? No meu caso, houve um registro indevido, porque eu tenho um cadastro positivo. Fiz minha inscrição no cadastro positivo, né? Serasa Consumidor, que a gente utiliza, inclusive, para que, de alguma forma, a gente se apresente, né, às instituições, sobretudo instituições bancárias, para que a gente tenha vantagens, né, diferenciadas, né, taxa de juros e tal, concessão de empréstimos, de financiamentos. Então, eu busco, de alguma forma, manter essa minha vida cadastral regular, né, para que a gente tenha oportunidades melhores, diferenciadas. E, numa dessas visitas, para verificar quanto estava o meu score, eu verifiquei lá um registro de uma alegada dívida junto a Claro. Alegada dívida junto a Claro. Então, o que inicialmente eu fiz, até como um papel colaborativo, eu fiz um registro junto à Anatel, né? Junto à Anatel. E fiz esse registro, peguei protocolo e tudo, inicialmente para tentar resolver, né? Consensualmente. Deram um prazo para retirada e solução, e, passado esse prazo, sequer me ligaram. Então, fiz um novo registro, e, ao fim desse novo registro, o preposto da empresa me informou que a solução viria 30 dias após. Então, assim, qual foi toda a minha preocupação? Eu faço todo um esforço para manter a vida cadastral regular, e, de alguma forma, fui surpreendido, né, por esse ilegal registro, né, sistema de proteção ao crédito, e ainda tentei consensualmente solucionar, né, mas, ainda assim, não obtive o retorno, primeiramente, e depois me deram um prazo de 1 mês para solucionar. Entendeu?
Aí eu não vi alternativa a não ser recorrer nesse meu primeiro processo. Caramba, A justiça, cara. né? Muito bom, muito bom. Sua primeira ação e ainda Minha primeira advogando em ação. causa própria. Muito bom. Em causa própria, exatamente. Então, o objeto principal da ação é o pedido de indenização por danos morais. Certo. E a exclusão da anotação. Eu, estrategicamente, não pedi, porque logo no início do ingresso, eu fui acompanhando, não estava mais... Rogério? Só que o que ocorre entre Rogério? o período que lançaram esse registro ilegal, o registro ilegal e o efetivo ingresso da ação, ocorreu comigo, né, dificuldade de acesso a um crédito. E imagina que um servidor público com a vida regular e existiu uma dificuldade e a única concessão foi numa taxa talvez 500% maior. Caramba. Só que era uma exigência, era uma necessidade emergencial e não teve outra alternativa a não ser contratar, entendeu? Então, ainda assim, eu decidi, por todo o constrangimento, né, preocupação que eu passei nesse período, eu decidi recorrer judicialmente. Agora me diz uma coisa, Rogério, falhou, logo no início que você falou aí, a anotação ela foi retirada então já? Eu verifico no site que não consta mais, mais. O que acontece esse processo, esse contrato, né, a que se refere a essa anotação, o contrato não foi, inclusive, não constava, né, não foi uma falsidade contratual realizada em meu nome. Sequer constava o meu nome como contratante, né, que foi ainda um agravante, né. Pois é, então lançaram inadvertidamente, não sei exatamente porquê. Isso, inclusive, nos primeiros contatos junto à Anatel, né, através da Anatel com a empresa, eles confirmaram que eu não figurava como contratante da linha telefônica. Isso inclusive, chamei a atenção disso tudo, né, na Exordial. Então, foram diversos agravantes que eu não vi alternativa a não ser, ainda assim, ingressar. Caramba, entendi. Mas fez corretíssimo, agiu corretíssimo. Bom, a outra ação também foi, essa tinha uma obrigação de fazer, mas também requerendo indenização por danos morais. Entendi. Perfeito, meu amigo. Essa obrigação de fazer, lembre sempre de que tem que ter lá a multa, tá? É uma coisa que muita gente esquece na hora que o juiz defere, quando ele defere ou a liminar ou na sentença que ele julga procedente, você tem que verificar lá, ó, determina o cumprimento da ação X. Então, assim, exclusão do nome do SPC do Serasa no prazo X, normalmente 5 dias, sob pena de multa diária de tanto. Tem que ter uma multa. Tá? Obrigação de fazer... Aprendi em sua live. Sempre tem que ter uma multa. Não deixei de requerer, aprendi em sua live. Muito bom. Numa das suas lives. Muito bom. E lancei numa das petições, que foi essa, litigando em nome da companheira, as trentes, né? Sim, exatamente. Pois é, ainda bem que eu acompanho as suas lives. Fico muito feliz.
Embora nesse caso não obteve êxito, né, por indeferimento da liminar, mas que, de alguma forma, eu já esperava. E pode vir na sentença ainda, né? Sim. Essa multa pode ser Maravilha. lá. E aí você acompanha. Meu amigo, mais alguma dúvida? Manda aí pra gente. Não. No relatório que eu fiz aqui, eram esses 2 processos e todas as dúvidas sanadas. Devidamente. Bom. Eu desejo a você, meu amigo, muito boa sorte aí no início da sua advocacia. Tá? É muito, muito bacana, assim, a gente poder exercer uma atividade nova, né? E bacana que você não está impedido, né, de advogar, né? Então isso te deixa uma situação mais tranquila, assim, de você continuar servidor e advogado sem dificuldade. Isso dá um conforto e uma segurança num nível máximo, né? Mas assim, tenho certeza de que você vai se apaixonar e que a advocacia aí você vai cada vez mais ter mais e mais ações aí patrocinando. Eu não poderia deixar de ratificar, né, o meu agradecimento. É um agradecimento certamente em nome de milhares de seguidores seus, por essa disposição, essa colaboração, né? Sobretudo por ter largado mão de uma carreira, né, do serviço público efetivo, né? De notável importância para o judiciário baiano, né? Então, não poderia deixar, né, de ratificar esse meu agradecimento, que com certeza foi fundamental, inclusive, para mitigar o sofrimento desses primeiros desafios postos, né? Ô, meu amigo, obrigado. Olha, não foi uma decisão fácil, não, mas, poxa, cada dia que passa eu tenho uma confirmação de que foi a decisão correta, assim, realmente o retorno, né, o carinho de vocês, a audiência, a companhia, isso para mim vale mais do que ouro. Viu? Então eu agradeço aí a sua colaboração também, né, de enfrentar aí qualquer resistência a fazer a sua primeira live, né, tá ao vivo aqui com a gente, conversando e enfim, mas eu tenho certeza de que daqui a pouco a gente vai fazer live aí com você ensinando a galera como é que vai, inclusive trazendo notícias, informações de como você passou a proceder aí nas suas próximas ações, que com certeza serão muitas. Estarei à plena disposição. Afinal de contas, na verdade, quem tira proveito dos ensinamentos, né, somos nós, né? Principalmente nós, marinheiros de primeira viagem, né? E certamente eu não abrirei mão de continuar acompanhando as suas redes sociais aí, que tem sido uma oportunidade fundamental para tentar obter êxito, né? Nesses primeiros desafios e, quem sabe, os primeiros de muitos, né? Sim, com certeza. E esse êxito virá, meu amigo, com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez aí, dar os parabéns, tá? E, amigo, obrigado aí pela disposição, pela colaboração. Um grande abraço e foi um prazer falar com você. Camila sempre fala dos colegas da CEPLAN com muito carinho, assim. Eu lembro que a gente saiu para almoçar logo após a posse dela na DPE, e ela, assim, já era 5 da tarde, né? Quando a gente saiu, eu preciso passar na CEPLAN, porque eu quero falar com todo mundo, eu quero agradecer e tal. Eu disse, Camila, o pessoal já deve estar se preparando para ir embora, talvez já tenha ido, né? Você vai ter que voltar lá em outro dia e tal, mas assim, o carinho dela foi tão grande que no dia, né, de maior felicidade dela, assim, ela fez questão, ela queria muito ir lá compartilhar com vocês esse dia de festa. Confesso que nesse dia tão importante para a vida de vocês, eu estava lá presente, porque fui por ela convidado. E tive a oportunidade, inclusive, de te conhecê-lo pessoalmente. Ela fez questão de
de apresentá-lo, porque faz tempo, né? Faz tanto tempo já, né? Deixa eu ver. Pô, já tem quase 10 anos. Tem 8 anos, eu acho. Uns 4 anos, talvez. 4? Eu acho que mais. Enfim. Pô, que legal, Pois que é. legal. Pois é. Não me lembrava. Estava lá presente. Satisfação Fui convidado imensa. para sair na foto. Muito bom. Então, com certeza, a gente tem essa foto lá guardada. Valeu. Rogério, Inclusive, aproveito para mandar um grande beijo aí para a família toda, né? Para a família toda. valeu, Rogério. Valeu. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Até mais.